antes de passarmos o ano, ou melhor, vamos passar o ano orando, e eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que Deus colocou no meu coração esta manhã. O texto se encontra em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9, amém? É um texto muito interessante. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates e toda a terra dos hititas até o Mar Grande. E no oeste ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. O último obstáculo chamado Jordão. O raiar de um novo ano abre diante de nós novos desafios. Atravessamos o deserto, enfrentamos lutas, tentações, batalhas, perigos. Nesse ano que se passou, tivemos dias de festas e dias de luto, dias de celebração e dia de choro, dias em que a nossa cabeça estava untada pelo óleo da alegria e dias em que estávamos cobertos pelas cinzas da tristeza. Assim como Israel, nós também estamos diante do novo, do desconhecido. O ano de 2022 ainda não foi vivido. Há quem faça previsões de catástrofes e há quem diga que vai dar tudo certo. Queridos, era a época das chuvas e o rio estava caudaloso. O excesso de água tornava aquela travessia, o último obstáculo, um perigo grande para aquela multidão, cuja multidão acompanhava idosos, crianças, enfim, todo um número enorme de pessoas que teriam muita dificuldade de passar aquele rio, o último obstáculo, o rio Jordão. O texto de Josué, capítulo 3, versículo 15, diz que o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. E era exatamente assim que estava. Cruzar o último obstáculo não significava que depois era só correr para o abraço. Não. Havia uma terra a ser conquistada, havia inimigos a serem vencidos. O povo de Israel ansiava por esse momento desde a promessa feita a Abraão, mais de 500 anos antes. 500 anos já havia se passado, mas agora chegou o momento. O tempo, a oportunidade batia a porta. O tempo oportuno de Deus havia chegado. Era hora de tomar posse da herança. Meus amados, há muitos sonhos que você tem nutrido há anos. Sonhos do seu casamento, sonhos sobre a sua família, sobre o seu trabalho, nos seus estudos.
na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Pois agora chegou a hora de você cruzar o último obstáculo, cruzar o seu Jordão e finalmente entrar na sua terra prometida. A expectativa do ano de 2022, segundo os economistas, segundo os cientistas, segundo aqueles que especulam o futuro, não são muito boas, como não foram as do ano de 2021 e muito menos as do ano de 2020. Mas uma coisa eu tenho para lhe falar esta noite em nome de Jesus: seja como for o ano de 2022, nós podemos ter uma certeza: o Senhor estará conosco, assim como esteve com o seu povo Israel, assim como esteve com Josué, assim como abençoou aqueles que criam em suas promessas, também vai nos abençoar e nos segurar em suas mãos. Aleluia! O que é que você precisa para fazer, para cruzar o seu Jordão? Em primeiro lugar, você precisa tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. As crises, elas sempre virão. Não importa. Irmãos, eu nasci em 1960, eu não me lembro de um ano destes 62 anos que eu estou vivendo que não tenha crise. Eu não me lembro de um ano. Em um ano que não teve inflação e inflações galopantes, horrorosas, nós agora estamos vivendo até dias mais tranquilos nesta área, mas o que eu quero dizer é que sempre nós teremos perturbações. A Bíblia Sagrada diz, o próprio Senhor Jesus diz que no mundo nós estamos expostos a todo tipo de circunstância contrária, circunstâncias estas que muitas vezes nós, através das nossas decisões e atitudes, enfrentamos consequentemente. Mas situações que nós não fizemos nada para viver, para sofrer, mas sofremos de igual maneira. Mas uma coisa é certa, irmãos: junto com a tribulação, junto com a circunstância contrária, está a boa mão do Senhor para nos dar resistência, para renovar as nossas forças, para nos ajudar, aleluia, a vencer os obstáculos. Aqui no caso, Moisés está morto. Uma crise real está instalada. Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o intercessor está morto. E agora, o que fazer? A crise, meus queridos, é assim, chega repentinamente. Ela vem a todos. Nós estamos vivendo uma crise internacional por causa desta pandemia. A violência campeia bem ao nosso lado. A miséria convive com a fartura, o desemprego assusta os pais de família, o tráfico de drogas parece resistir a todo o expediente da lei e da justiça. O desmoronamento dos valores morais e a desintegração das famílias são verdadeiros terremotos. Os fenômenos da natureza parecem anunciar que estamos mais perto do fim do que jamais imaginamos. Moisés está morto, mas eu queria dizer uma coisa para você. Josué, Moisés está morto, mas eu não morro, disse o Senhor, aleluia. O trono do céu continua sendo ocupado, o trono não está vago, aleluia. Moisés está morto, mas olhe para cima, porque o Deus do céu não morre, aleluia. Ele é forte e poderoso suficientemente para sustentar o seu povo. O que é que significa isso? Significa que a obra continua, a vida continua. Existem pessoas que têm muitas dificuldades em virar as páginas de sua vida. Há situações que são irreversíveis, que não há como mudar. Precisamos da graça de Deus para vencermos o luto, para vencermos as perdas. O vale da sombra da morte é real, mas eu tenho que fixar, eu não preciso fixar residência no vale. O vale da sombra da morte é real, mas não necessariamente eu preciso morar lá.
O texto diz que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Eu queria, em nome de Jesus, tirar algumas pessoas do vale esta noite. Aleluia! Com um novo ano que está chegando, o nosso desafio é não ficar no vale, é nos levantarmos e olharmos para cima e caminharmos para a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, levante a cabeça, confie no Senhor e trabalhe. Ele vai lhe dar a vitória. Às vezes nós damos desculpas dizendo para Deus que não estamos preparados para atravessar o nosso Jordão e tomar posse da terra prometida. Mas olha, com a idade de alguns aqui, homens já tinham influenciado o mundo. Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo com 23 anos de idade. Mozart já havia sido consagrado como um grande gênio da música com menos idade do que você. Cristóvão Colombo, o grande descobridor, já tinha seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos. Lutero iniciou a reforma com 38 anos e Calvino com 21 anos. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou sua missão na fogueira com 19 anos. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado no mundo inteiro, irmãos. Será que não está na hora de você acordar? Será que não está na hora de nós nos levantarmos e nos colocarmos nas mãos do Senhor como instrumento de bênção, aleluia? Alcançarmos as nossas vitórias e sermos bênção para outras pessoas? Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão. Moisés está morto, mas há uma terra a ser conquistada. Há uma terra prometida. Nossa confiança está no Senhor. Nossa vitória não vem dos homens, mas vem de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão e manter o ideal aceso, aleluia. John Wesley disse: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, nem amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Ashbel Green Simonton, ao morrer aos 34 anos, disse para sua irmã: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero aconselhar a você que fique perto da sua família nesse momento, da sua esposa, dos seus filhos e filhas. Quero pedir aos filhos que estão distantes que fiquem perto de seus pais. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração esta noite é a seguinte: Senhor, que este ano de 2022 seja o ano do teu propósito na minha vida. Seja o ano em que eu vou me levantar e vou deixar as amarras para trás. Seja o ano em que eu vou me dispor mais para estar com o Senhor, onde eu vou ser instrumento de Deus, aleluia. Instrumento de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero pedir nesse momento, faltando exatamente menos de 6 minutos para que o ano passe, eu queria pedir a você, pai de família, você, mãe, que estendesse a sua mão agora sobre a sua família e orasse por eles agora, em nome de Jesus. Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos e filhas, ore por você agora e peça a Deus, aleluia, agradeça a Ele pelo ano de 2021 e rogue a Deus que no ano de 2022 você possa estar mais perto de Deus, que a sua família esteja mais perto do Senhor, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia.